você que nos acompanha através da Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju, aqui do Brasil, e pela Rádio Barreirinha de Portugal. Eu agradeço o carinho de todos. E eu, Cláudia de Araújo, inicio o programa Ponto de Conexão. E hoje, com o maior prazer, conversarei com Mazé Torquato Chotiu, que nos proporcionará uma conversa muito interessante. Prazer falar contigo, Mazé. Prazer é todo meu. Aqui é uma felicidade de falar com o público brasileiro, ainda do interior de São Paulo e do mundo inteiro, porque agora a internet, essas coisas, né? A gente fala para o mundo inteiro. Mas você é localizada aí em São Paulo, que é um estado que eu volto sempre, né? Estou voltando no mês de abril para ir, eu volto sempre em São Paulo, porque minha mãe mora em Osasco. Vou sempre para Minas, vou para Filipossos, vou sempre para. Dessa vez vou para Unila, lá em Foz do Iguaçu. E depois estou organizando o programa, mas é sempre um prazer estar trocando ideias com o Brasil, com os brasileiros, com quem gosta de leitura, não é? Exatamente. Então, para nós iniciarmos nossa conversa, Mazé, nos diga quem é Mazé. Olha, quem é Mazé? Eu sou mato-grossense, né? Nasci lá naqueles anos, quando era Mato Grosso, né? Era um estado só, depois o estado se separou e ficou Mato Grosso do Sul, lugar onde eu nasci, e era município de Dourados na época, na Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Meus pais do sul do Ceará foram para lá porque na época, nos anos 50 tinha a possibilidade de ter terras para cultivar, né? E meus pais chegaram lá, então, e eu nasci lá naquele, hoje é município de Glória de Dourados, 70 quilômetros de Dourados, e fui para São Paulo estudar, porque naquela época, nos anos 70 não tinha universidade no Mato Grosso do Sul, né? Então, fui para São Paulo, estudei, depois quis aprender francês e inglês como jornalista, terminando um projeto de um ano sabático, aí vim para a França, era 6 meses na França e 6 meses na Inglaterra, para aprender francês, e inglês. Terminei ficando por aqui porque encontrei o francês, o tempo foi passando, 6 meses é muito pouco tempo para aprender uma língua, então, 39 anos de tempo passado, o tempo de fazer filhos também, de trabalhar, de ter feito, né, e escrito livros, né, como jornalista eu escrevi artigos, há uns 12, não, tenho mais de 13 anos eu comecei a publicar, né, o que eu escrevi, coisas mais longas, né, que artigos, então livros, tem biografia, tem memórias, livro de memórias da região onde eu nasci, lembranças do sítio, lembra porque eu nasci no sítio, lembranças da vila. Tem também livros de pesquisa de pós-doutorado, trabalhadores exilados. Depois fiz a biografia do José Ibrahim, fiz uma biografia também de uma cantora brasileira que, por causa da cor da pele, ela era filha de branco com negro e não pôde fazer carreira no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nos anos 50, por causa disso. Aí resolveu bater a porta da Europa, ganhou um prêmio na Itália e se instalou em Paris. E então fiz essa biografia, uma pessoa que morreu em 2017, uma história fantástica, muito com muito, né, muitas coisas interessantes, coisas que uma coisa realmente é uma pessoa muito interessante. Fiz essa biografia, depois que eu fiz, mais a minha intenção é fazer romances, né? Eu fiz romances na Rota de Traficantes de Obras de Arte, por exemplo, um outro que Na Sombra do Ipê, que é uma conversa entre dois personagens, entre a França e Brasil. Eu estou sempre nesse universo, né? Agora estou trabalhando para uma biografia de outra franco-brasileira, né? A Lucy City Ferreira, que é uma pintora brasileira que chegou no Brasil, que voltou para o Brasil em 34 e depois fica lá, trabalha com Lazare Segal e volta para a França em 47. Então, toda uma história, também uma personagem muito interessante, né, que ficou assim esquecida, e que tem esse pé entre o Brasil e a França, são, eu acho que pessoas, por causa da minha história, né, e que dos universos em que eu conheço, então é mais fácil falar desses universos. Então, é
Acabei de fazer uma entrevista ontem, hoje agora estou saindo de uma entrevista com outra pessoa, né, sobre isso, então é muito interessante. Então eu acho que eu estou nesse mundo, né, para fazer literatura, e também biografias, eu gosto muito de biografias. Bacana, muito bonito o seu trabalho. Agora, mas como que a experiência de viver em Paris influenciou o seu trabalho como escritora? Hum, como escritora, pois é, esse trabalho a gente lê muito, os franceses leem muito, muito mais que os brasileiros, né? É muito mais fácil ler aqui, além do livro ser mais barato, tem muito livro que a gente chama de bolso, né? Ele sai no ano seguinte já tem esse livro de bolso que é mais barato, né? Um papel jornal, uma coisa assim, muito mais barato. Além disso, a gente tem redes de bibliotecas muito interessantes, você pode, não precisa, por exemplo, eu venho do Brasil sempre com meus livros. Eu não quero trazer, quer dizer, eu não tenho espaço para trazer a literatura brasileira que eu gosto de ler aqui. Então, o que eu faço? Tenho a Biblioteca da Sorbonne, onde tem línguas, né, estudos de línguas, inclusive do português. Eles têm uma biblioteca que reconstruíram um prédio muito novo, muito simpático, um prédio inteiro de biblioteca, tem espanhol, tem alemão, tem inglês, tem tudo. Então, tem também, então, literatura brasileira. Então, agora eu tenho um ano que você pode assinar os serviços, né? Pode ter uma assinatura e você pode ler como cidadão, você pode ler e tal, mas se você quiser emprestar, que é o meu caso, eu termino, então tô indo lá, tem um ano que eu estou fazendo isso, então levo, trago os livros e tal. Mas então, tem essas redes de livrarias, né? Mas tem as livrarias também, em todo lugar tem os bairros, tem muitas livrarias, e você, quando não tem um livro, você pode encomendar sem problema. Ah, você, Krenak, por exemplo, uma amiga queria um livro em francês. E aí eu fui lá e encomendei, o livro não estava esgotado naquela livraria, eles encomendaram, 3 dias depois eles me ligam para dizer que o livro tinha chegado. Fora isso, você também tem você encontra várias livrarias de venda de livros usados. Então, você compra livros por 1 euro, por 50, né, 50 centavos. Você tem esse tipo de coisa. Fora isso, esse tipo de livrarias, então, você também tem livrarias, no Brasil eu vi também em alguns lugares, vai estar se desenvolvendo, né? Mas são lugares, por exemplo, prédio, tem um lugarzinho onde coloca livros para a gente trocar. Na rua, em geral, em jardins, você tem uma casinha lá. Aliás, eu fiz fotografias, né? Desde que eu vejo uma diferente, eu faço uma fotografia. Tem uma coleção de fotografias de bibliotecas assim, porque é um lugar, você lê, né? Não é um livro que você pensa que vai reler muitas vezes, e vai lá ler e coloca lá. Então, você pode ler sem pagar nada, tá? Sim. Então, a livraria municipal você não paga nada, então a gente tem aqui essa facilidade, portanto, as pessoas ligam. E também tem esse negócio, o Brasil o que me incomoda muito é que você, quando talvez esteja diferente agora, mas você tem que ler tal livro para fazer tal pesquisa, você tem que ler tal livro para não sei das quantas. E aí, você tem que ler, é uma obrigação, a leitura deve ser um prazer. E olha só, aqui desde pequeno, o que que acontece? As famílias, né? Você tem um livro que você vai, né, na banheira, onde você dá o banho para a criança todo dia. Tem um livro, a criança toma seu banho, fica lá brincando, com um livro também. Quer dizer, claro, tem bichinho, tem uma coisa, tem outra, mas também tem livros. E aí a criança já está. Depois do banho, o que que você faz? A criança come, então o que que vai fazer? Você coloca a criança no teu lado, no teu colo, e você vai ler um livro com as crianças. Isso, então a leitura está ligada a esse prazer de estar com os pais, depois o prazer quando você aprende a ler, né? Toda escola tem biblioteca da escola, bem frequentada, desde a creche, né? Desde a creche você tem um lugar de leitura. Então a leitura é alguma coisa que faz parte do teu universo. Claro que agora talvez a gente lê menos, porque vai ler mais, né? No celular, vai ler mais no e-book, vai ler mais. Então, a leitura é sempre, eu acho, a mesma leitura como é o livro áudio, né? É Isso. sempre uma história, né? Mas você tem suportes diferentes, né? Por uma mesma história. Então,
Então é isso, eu acho que o livro deve fazer parte da vida da gente. Quando ele faz parte da vida da gente, é um prazer ler, né? Você pode gostar de uma coisa, de um romance policial, de um romance de aventura, romance de amor, não sei, não interessa. Mas o importante é que você tenha um contato com esse mundo da leitura. E isso faz, por que ler? Né? Porque a gente aprende coisas, cognitivamente você aprende coisas. Quando você está utilizando o telefone, você aprende outras coisas, né? Então é importante aprender todas as coisas, né? A gente precisa ler o livro papel, mas também pode ler o livro, né, no telefone, ou então em outros suportes. Mas é importante que a gente tenha todas essas coisas e possa desenvolver tudo isso no nosso universo. Então, livro, história faz parte, e, por exemplo, quando a gente fica mais de idade, que não pode, né, se locomover, um livro é realmente A um amigo, companhia. uma companhia, então É por isso isso. mesmo. Agora, mas é você também como jornalista. Quais são as principais diferenças que você percebe no cenário jornalístico entre Brasil e França? Olha, quando eu cheguei aqui, eu me inscrevi numa escola de jornalismo, né? Então, eu acho que para mim, a diferença que eu senti naquele momento é que o jornal, quando eu fiz jornalismo, era mais alguma coisa de informação. Eu aprendi a fazer um jornalismo de informação, artigo, né? Quem, por quê, como e tal. Quando eu cheguei aqui, a formação também é diferente. No Brasil, a gente, não sei se ela mudou a formação, mas eu fiz uma formação para aprender a escrever. Eu não sabia, no final das contas, escrever sobre economia, sobre literatura, sobre nada, não tinha uma especialização. Aqui é o contrário, você faz uma formação em qualquer área, né? Pode ser economia, pode ser história e tal, e depois você faz você completa com uma formação jornalística, né? Então você é mais especializado. Né? Seria mais especializado, você vai saber falar sobre história, sobre isso, sobre aquilo. Por exemplo, quando eu me formei, eu tinha muito um jornal local e eu fazia política, mas também fazia obra, a arte, né? Então Uhum. tinha muita exposição. Osasco tinha um momento em que foi tinha muita coisa acontecendo em matéria artística e também pintores. E eu falava, então eu sentia a necessidade de conhecer, eu não sabia falar. Eu poderia falar tal exposição, tal dia, tal hora e tal, mas eu era incapaz de analisar a obra, né? Isso corresponde a tal tipo de obra ou tal outra coisa. Então, eu acho que são essas diferenças básicas. Depois, o jornalismo francês tem muita análise, né? Tem muita opinião, tem muita coisa, tem informação, mas também tem muita análise. Eu acho que essa basicamente é o que eu senti em matéria de jornalismo por aqui, mais naquela época, porque agora tem várias outras mídias, né? A gente tem muitas outras coisas, esse mundo da internet, essa coisa, a gente pode fazer muita coisa, mas eu acho que basicamente é isso que eu senti. Certo. Agora, Sara, gostaria de te perguntar, na sua opinião, o que falta para o Brasil para ser um país de leitores? Como eu disse, é isso, é que a leitura precisa ser um prazer. Então, como é que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem, claro, que os serviços, né, as municipalidades, o poder público tem que abrir bibliotecas, né? Se a gente é fácil ler aqui com toda essa estrutura de bibliotecas, é porque isso existe, isso é o Estado, né? A prefeitura, né, de Paris aqui que cuida das bibliotecas, né? Mas depois pode ter também bibliotecas nacionais, como essa da Sorbonne, que eu frequento, é uma biblioteca nacional, faz parte de uma. Eu não sei se no Brasil agora a gente pode utilizar essas bibliotecas que são muito universitárias, né? Que são bibliotecas que têm acervos muito interessantes. Então, o Estado pode fazer isso, mas
esse prazer da leitura, como eu disse, da família que está do lado, lendo com a criança, isso é muito importante. Isso é na casa de cada um, né? Eu acho que essa saber, né, essa preocupação das famílias em saber que é um prazer e que a leitura pode trazer coisas, informações, né? Justamente, quando você sabe ler, você pode aprender muitas coisas, né? Pode aprender química, física, não sei das quantas, você pode, através dessa leitura, você ir para lá. Por isso, a leitura é importante. Então, eu acho que é isso. O pai que diz, por exemplo, vai ler, não sei o quê, você tem que ler, mas você não lê junto, você não. Tem esse tem que, é muito preocupante, né? Então tem que ser, a gente tem que reverter isso. Olha, eu gosto de ler, fazer talvez, né? Eu sempre gosto de fazer, de ler juntos, né? E eu acho, já fui lá, né, em casas de, como é que é, asilos, né? Ler para o pessoal, muito no Brasil tem muita falta de contato, né? Eles estão lá e não recebem visita e tal. Então, ler com essas pessoas, eu gostaria de ler na praça, né? Tem muitas iniciativas nesse sentido, ler na praça, ler em lugares, né? Então, também que as pessoas aos poucos possam ler também, né? Coisas assim, ler coisas das suas produções, fazer esses encontros, né? Porque a gente faz encontros em torno de futebol, a gente faz encontros em torno de tantas coisas, né? Por que também não fazer em termos de, né, clubes de leitura, as escolas, por exemplo, né? A gente no Brasil tem escolas meio período, né? Lá de manhã ou à tarde. Então, tem vários lugares em que é possível, né? Eu tinha lá no Mato Grosso, em Glória dos Dourados, onde eu nasci, e a intenção seria, já fiz, mas ainda não consegui fazer isso, seria utilizar esse espaço da escola que está disponível, né? Para pessoas, por exemplo, professores de literatura e de português, pessoas que gostam, não precisa ser nem professor, né? Pessoas que gostam de ler e de leitura, propor de fazer leitura com crianças da escola, né? Ao invés de ficar na rua, tá? Então fica na escola, vai ler com esse grupo, né? Mas as pessoas não, quer dizer, eu não sei, é que eu estou um pouco longe para cuidar desse trabalho, né? Mas eu não me canso de propor às amigas, né? Que estão professoras aposentadas, ao invés de ficar lá depressivas, né? Porque não dá 2 horas por dia, por semana, 4 horas do teu tempo, né? Para essa coisa. Então tem que deslanchar, tem que ter motivação. Eu acho que a gente tem, né, a gente está falando aqui, o público que está nos ouvindo, ele pode, né, ter ideias, né, ideias de como é que a gente lê, eu gosto de ler. Então, por exemplo, meus pais são 94 anos e não são pessoas que não lê mais, quer dizer, são pessoas, meu pai nunca foi, esteve 2 anos na escola, não tem o hábito de ler. Minha mãe tinha o hábito de ler, né? Como é que chama esses romances em cearense, né? Eu esqueci o nome agora. Que é o Nordeste? Lê muito, como é que chama isso? Cordel. 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 Então, ela gostava de ler muito, mas agora com as vistas, né? Então, a ideia é de fazer, eu tenho alguns sobrinhos lá, é ler juntos, né? Ler junto esses cordéis, se ela não pode ler porque tá velha demais para poder operar, né? Então, que uma outra pessoa venha, ó, vamos ler lá, ao invés de ficar só na televisão, quer dizer, tem coisas boas na televisão, tem coisas que é menos interessante, mas bem, agora vamos ler o cordel, podemos ler outras coisas, então vamos ler um pouco, né? Que esse seja um prazer entre as pessoas, o encontro, né? Toma um cafezinho, vai lá. Eu fiz isso, eu fiz, né? Vamos lá na casa de uma amiga que convidou outros amigos, então vamos tomar café e enquanto toma café a gente vai lendo, cada um lê um texto que trouxe, que quer, e não sei das quantas. Acho que a gente tem que ser assim criativo, né? Sim, esse encontro literário, que é muito bom, É, né? é. Eu gostaria de te agradecer por esse momento, pela sua disponibilidade, te desejar boa sorte, sucesso, muitas bênçãos na sua vida, e eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem para todos que nos ouvem. Pois é um prazer imenso estar sempre por aqui à distância, né? Mas como eu estava te dizendo em off antes de começar, eu venho sempre em São Paulo, né? Estou vindo em abril
E se alguém se interessar, eu tenho uma página no Facebook, então pode me contactar e a gente pode tentar fazer encontros, né, no interior de São Paulo, em outros lugares, né? Eu estou indo mas seria esse, né? Estou disposta a encontrar os interessados em leitura, a gente pode falar mais, a gente pode falar de leitura. E é isso, esse encontro em torno da leitura. Isso. E as pessoas que querem também conhecer mais sobre os seus livros, como que eles podem te encontrar? Olha, né, então nessa minha página no Facebook, desde que tem uma novidade, eu estou vindo no Brasil, faço alguma coisa aqui na Europa, aqui em Paris, eu faço encontros literários também. Então tem sempre, eu posto sempre na minha página Facebook e posto no YouTube informações. Então, mas meus livros, se Mazé Tokpachotil, clicando isso em qualquer navegador, né? A gente pode encontrar meus livros. Tem dois livros que são editados pela Alameda, José Ibrahim e Maria da Aparecida. Depois tem outro Patuá. Tem Patuá, são os dois romances, Na Sombra do Ipê. E na Rota de Traficantes é uma outra editora, mas na Rota de Traficantes de obras de arte a gente encontra teclando Mazeto Quattrotil se encontra muito, inclusive um guia, um dos primeiros livros que eu escrevi é um guia Minha Paris Brasileira, que tem, quer dizer, ele não tem mais, ele teve uma edição de 2.000 exemplares, mas tem mais de 10 anos, então esgotou, espero, estou procurando o editor para sair, mas é isso, Mazeto Quattrotil, encontra-se os meus livros, no Amazon eu também tem vários, né, então tem, se não, na minha página Facebook tem sempre, pode me seguir, pode ver o que que eu estou fazendo no mundo. Joia. Então, muito obrigada, Mazé. Um Muito abração para obrigada, você. Cláudia, abraço para vocês. E vocês, amigos que nos acompanham toda semana da Rádio Barreirinha, Rádio Mater Dei FM e também Conecta ITV. E nos ajude a divulgar bons conteúdos. O vídeo de hoje da Mazé, espetacular, uma história que acho que todo mundo precisa ouvir. Então vamos ler mais, vamos nos inspirar nas palavras da Mazé. Então fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha. Nós somos a sua rádio generalista. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Ligue-se em www.radiobarreirinha.com Ou siga-nos nas redes sociais. Facebook, Rádio Barreirinha e Instagram, Rádio_Barreirinha 1. E fique sempre ligado a nós. 24 sobre 24 horas. Rádio Barreirinha. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351-4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inox Lar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.